Fora de Série, com Patrícia Kogut. Mas vamos lá. Então vamos. No final, lá. a gente coloca aqui as sugestões dos nossos ouvintes sobre as séries que eles estão assistindo. Bom, a gente vai falar hoje sobre Yellowstone, uma nova temporada. Qual é a novidade? Então, Yellowstone é uma série de muito sucesso, é a série mais vista da televisão americana. Aqui no Uau. Brasil, ela entrou na Paramount Plus, que é um canal, assim, um streaming mais nichado, e depois as 3 primeiras temporadas chegaram à Netflix, que alcança um público muito maior. Então ela deu uma estourada. E agora ela chega à segunda metade da 5ª temporada, que teoricamente também será a última. É um faroeste, uma história de cowboy, que também é um grande drama familiar, estrelada inicialmente pelo Kevin Costner. O Kevin Costner, agora, nesses episódios finais, ele deixou a produção. Houve uma briga, uma coisa nos Ih. bastidores, envolvendo dinheiro, envolvendo um monte de coisa, ele saiu. E ele é o personagem central da série. Então, uma grande interrogação se levantou: será que essa série continuará tendo a força de sempre sem o seu ator principal? E a resposta é sim, porque é uma série sobre como é que eu vou dizer? Ele é um fazendeiro, dono das maiores terras de Montana, que é um estado no interior dos Estados Unidos. Ele dita as leis, tem uma questão política ali envolvida e tem uma questão de poder, tá? É um cowboy moderno, cowboy que tem helicóptero, que tem aqueles carrões e tal. Muito tiro, muito cavalo, muita testosterona, e tem um drama familiar. Ele tem 3 filhos e tem uma disputa pela sucessão, tá? Uma disputa de poder, uma disputa pelo amor do pai. O pai é viúvo, a mãe não está na história também, isso é importante. E aí é isso, a gente acompanha esse drama familiar, o ódio entre irmãos e tal. Quando ele sai, já estamos na 5ª temporada e meia. Ele morre, não é spoiler, todo mundo sabia que era a única solução para esse impasse. Ele continua na história, ele continua presente na história, a história continua girando em torno dele, agora em torno dessa morte. Qual vai ser o futuro dessa fazenda, quem vai herdar, quem vai mandar, e também o futuro político ali em Montana. Então a série voltou muito bem, ela vai ter 6 episódios agora nesse final. A internet já está fervendo, dizendo que há rumores de uma 6ª temporada. Vamos ver, até agora não tem nada confirmado. E é isso, eu recomendo, a série voltou com tudo, programão. Para quem ainda não assistiu, vale começar, você Eu começa. comecei, mas não engatei. Não gostar, Não, nossa. gostei, mas sabe quando... Aí eu me perdi. Acontece. Não, acontece. A série realmente me pegou. Eu gosto do elenco, eu gosto da coisa do ambiente. Eu acho que muitas séries americanas fazem isso muito bem. Elas te levam para um lugar. Tem toda a estética desse lugar. Você parece que está sentindo o cheiro da comida. Tem a coisa dos cavalos. É uma cultura diferente. Aquilo é um país, sei lá, aquele cafundó dos Estados Unidos, né? Você fica imaginando numa eleição, como teve agora a eleição americana semana passada, o que aconteceu nesse lugar? É um que lugar legal. imaginário, mas imaginado, mas é um lugar que existe, né? Eu me lembro, até onde eu assisti, eu me lembro de vários atritos, várias brigas entre 2 famílias, ou 2... ou na mesma família até, né? São atritos na mesma família, mas ele tem atritos com grandes empresários que chegam lá
e que querem aquelas terras. E tem um grande atrito também, porque tem indígenas lá e Uhum. que disputam a terra, querem fazer um cassino, tem um monte de coisa acontecendo. Então é um mundo, é um universo ali retratado, e é um dramalhão, é um melodrama, com Tá. ótimos atores, tá? Então Yellowstone voltou na Paramount Plus, tem um episódio novo lá, eu recomendo. E para quem quiser conferir as 3 primeiras temporadas só, eh, elas estão na Netflix, mas a série tá na Paramount Plus atualizada. E como é legal ouvir isso, né? Poxa, sai Kevin Costner e a série continua boa. Continua, É isso que eu que é achei. ótimo. Vamos lá, neste feriado nós temos um bônus. Nós temos um bônus. O bônus é um documentário que está na Netflix, chamado Marta. Ele faz um retrato da Martha Stewart, que é uma mulher de hoje, ela está com 83 anos, é uma figura muito importante da televisão americana, uma figura importante da cultura pop americana e é uma empresária. Ela vê, assim, ela fez um caminho de vitória, sei lá, um caminho vitorioso, como aquelas mulheres do sonho americano, ela encarna esse sonho. Ela começou como ela era dona de casa, ela era muito boa cozinheira, ela começou a fazer um serviço de catering na casa dos vizinhos, aquilo cresceu. Ela passou a editar livros de culinária, ensinar como fazer jardins. Ela virou uma mega empresária, uma bilionária. E em 2004, ela foi acusada de fraude e ficou presa 5 meses. Foi solta, recuperou, os negócios, em grande parte, voltou para a televisão. Ela tem uma história muito Caramba. saborosa. É uma história, então, é um documentário de 2 horas, que você vê num instante, muito interessante para entender alguma coisa dos Estados Unidos. Eu acho que a gente está num momento meio interessado nesse tema, né. Que é esse sonho americano? Que os americanos Uhum. viram na Martha Stewart? Que ela projetou para aquele público? O que ela encarna? E o diretor é um cara conhecido, R.J. Cutler. Ele fez outras cinebiografias importantes, agora ele fez do Elton John, e ele é um cara super premiado. E ela deu uma entrevista para o New York Times dizendo que não gostou do filme. Então isso é mais uma razão para a gente ficar com vontade de Que ver. legal. E ele respondeu que ele não ia dizer nada dos comentários dela, mas que aquilo é um filme, não é um verbete da Wikipedia, quer dizer, não é chapa branca. Então, eu acho que vale a pena, tá? Chama Perfeito. Marta e tá na Hum. Netflix. Vamos aos ouvintes? Vamos? Vamos lá, várias participações. A Eliane diz aqui, ó, gostei bastante da série Diplomata, Netflix. Então, Eliane, eu assisti os primeiros episódios da primeira temporada e não me pegou. Eu adoro aquela atriz, Kerry Russell, que fez The Hum. Americans e tal, mas essa série não me pegou. Tem um monte de gente falando, eu acho que eu vou dar mais uma chance. A Valkyria fala V for All Mankind, uma maravilha. Ah, tá bom. For All Mankind, eu vou procurar. Tem Nunca mais assisti. aqui. A Ana, por favor, pergunte para a Patrícia se ela sabe se terão mais episódios de Alguém em Algum Lugar, que você indicou. A terceira temporada só tem 3 episódios, é isso mesmo? O que acabou de começar. Essa série é maravilhosa. Programão também. A gente falou dela aqui. É um episódio por Hum. semana. Tem mais Ah, episódios, tá, sim. tá bom. Tá? Patrícia, obrigado pela dica de Fargo. Tá na 5ª temporada, sensacional. Edgar. É Edgar bom. também acho. Concordo com você. Mais aqui, porque a Patrícia nunca falou da belíssima série turca da Netflix, Dinheiro Sujo. Nunca falei, nunca assisti, mas vou procurar, tá? Tá Séries bom. turcas estão fazendo muito sucesso. Tem mais aqui, Sônia. Comecei a ver Territory.
e não consigo avançar, acho chatinha. Devo desistir? Pergunta ela. Você decide. Eu acho que você pode desistir e É? ver Yellowstone, porque eu acho que o Ah, território tenta imitar muita coisa de Yellowstone e Yellowstone é boa de verdade. tem 2 ouvintes falando sobre Poço 2, mas Poço é filme, né? Eu não Você viu o assisti. Poço? Nossa, é terrível. É, Nossa. eu não Nossa, vi. assistindo The Chosen. Estou adorando, pois mostra a história de Jesus de forma cotidiana, mostrando Jesus com a humanidade. Conhece? The Chosen ou The Eu Chosen? Eu acho que é The Chosen, eu Chosen, não assisti, mas eu já ouvi falar, é. e aqui, ouvintes, eu ia falar leitores, Hum. ouvintes volta e meia falam dessa série. Eu vou procurar, eu vou dar uma olhadinha sim, Então tá bom. Por enquanto é só. tá? Patrícia, vamos lá para a gente finalizar as 2 séries que você recomendou hoje. Vamos lá. Então, hoje eu recomendei Yellowstone, voltou ao ar, a segunda metade da quinta temporada está na Paramount Plus, é ótima, recomendo. As 3 primeiras temporadas estão na Netflix para quem ainda não assistiu. E na Netflix também tem o documentário Martha sobre a história da Martha Stewart, grande figura da televisão americana. É Perfeito. isso. Patrícia, muitíssimo obrigado. Bom final de semana até sexta-feira que vem. Para você também, um beijo. Tchau, Beijo. ouvintes. Zé Godoy, boa tarde. Oi, Fernando, boa tarde aos ouvintes. E aos leitores, você esqueceu. E aos leitores. Poxa, Ouvintes leitores, né? E leitoras ouvintes. Você que sempre fala, né? Não falou hoje, eu te ajudei verdade. aqui. Obrigado. Vamos lá. Cinema de arquivo, imagens e memória da ditadura militar, da pesquisadora Patrícia Machado. Que livro é esse? Um livro bem interessante, Fernando, ouvintes. A gente está aí vivendo aí uma espécie de comoção coletiva, né? Acho que o filme está fazendo tá tendo um impacto bem grande, né? Atualmente nos cinemas brasileiros, do Ainda Estou Aqui, né? Do Walter Salles. E eu acho que esse livro, ele mergulha nesse ambiente, né? Nesse ambiente da ditadura, numa outra perspectiva. É um livro que a Patrícia Machado, que é pesquisadora e professora da PUC aqui do Rio, ela faz um processo bem interessante. É uma investigação a respeito das imagens produzidas durante o período da ditadura. O que ela quer, o que ela faz com isso? Ela não é apenas um resgate de filmes que possam ter sido feitos naquele momento, mas de como foi a captação de momentos daquela época, que por algum motivo vão ter um percurso muito estranho, específico, assustador por conta do regime de exceção. Acho que o grande exemplo do que ela está falando aqui é o documentário Cabra Marcado para Morrer, né, do Eduardo Coutinho, que é um filme, um documentário dos anos 80, né, hiper premiado, acho que é um filme referência nos últimos 50, 60 anos no país, né, do que foi produzido em audiovisual brasileiro. E que acontece o que nesse filme? O Eduardo Coutinho, ele vai fazer filmagens no interior da Paraíba, numa cidade chamada Sapé, no começo dos anos 60. Ali você tem uma mobilização camponesa e começa a ter um conflito ali de terra com latifundiários da região, que vão levar à morte do líder dos camponeses. Ele vai captar todas essas imagens nesse período. Na sequência, o que acontece é a chegada do golpe militar, né, em começo de abril de 64. E essas imagens, elas perdem a função, porque elas não têm como ser lançadas num período de ditadura. Inclusive, o Eduardo Coutinho, ele está no Nordeste na época que a ditadura toma o poder no país, e tem que fugir ali às pressas, né, porque ele ainda retoma, porque depois morre o líder, ele vai começar uma nova filmagem a partir, tendo como protagonista a mulher desse líder, e aí nesse momento estoura a ditadura, e ele tem que sair às pressas de lá, levando os rolos de filme para tentar preservá-los, e a partir daí essas imagens começam a ter um percurso muito, muito peculiar.
o livro da Patrícia é muito sobre isso, sobre o que acontece com essas imagens captadas nesse momento. Então, no caso do Coutinho, o que você faz quando você capta imagens que são tão poderosas, contando uma história sobre o regime de exceção que está acontecendo no seu país? Você faz o que com ela? Você guarda na tua casa, né? O Coutinho traz para a casa dele, obviamente não tem como deixar na casa dele, tendo batidas a toda hora o nome dele em listas de perseguidos políticos. Ele consegue colocar na casa de um amigo, cujo pai é general do exército, mas depois de um tempo também aquilo já não é mais seguro. E o que ele faz? Ele vai levar essas imagens para a Cinemateca Brasileira, Cinemateca do MAN, do Museu de Arte Moderna aqui do Rio, e vai catalogar ali essas imagens com outro nome, como se chamando de um outro filme. E essas imagens vão ficar lá depositadas até que ele vai ter condição de retomá-las nos anos 80, onde ele vai complementar o filme, vai criar, né, vai fazer uma estrutura nova para essas filmagens e vai lançar o Cabra Marcado. Então são histórias muito como essas. É a história do Eduardo Coutinho, a história do Eduardo Escorel, que fez imagens durante o cortejo depois da morte, né, do estudante Edson Luiz aqui no Rio em 68. Você tem ali uma produção, o Escorel consegue fazer imagens do cortejo fúnebre do Edson Luiz. E o que você faz depois com essas imagens? Leva para o teu apartamento? Não. Leva para casa do amigo? Também já não dá. Essas imagens acabam também indo para a Cinemateca, mas ninguém coloca identificação nenhuma e elas se perdem. E aí vai ser um longo percurso de recuperação dessas imagens. É muito interessante porque você vê a dificuldade da gente recuperar a memória do país, né? Aqui você tem, obviamente, a questão da ditadura, né, que impede que essas imagens ganhem vida na época que a ditadura está acontecendo. Você tem um problema de arquivos nossos públicos, né, que são muito precários e você mal consegue guardá-los em segurança. Muitos desses filmes ou registros se perdem com o tempo, se deterioram, né, pela própria precariedade dos nossos arquivos. Então é uma enorme dificuldade o quão difícil é conseguir preservar a memória, né? O cinema, acima de tudo, assim, pensando o cinema como um grande produtor de memória coletiva, né? Essa capacidade de captar imagens, momentos da nossa vida coletiva e fazer isso durar ao longo do tempo, né? E é muito sobre esse embate mesmo, dessa preservação da memória ao longo dessas últimas décadas e para chegar até nesse nosso momento atual, que é um momento que a gente sabe que na nossa sociedade essa disputa entre o que aconteceu na época da ditadura ainda é questionada, né? A gente tem visto isso nos últimos anos de uma forma muito forte. Então essas imagens hoje elas têm um poder enorme de reafirmar exatamente o que aconteceu naquela época, o horror do que foi uma ditadura no país e o quanto elas são poderosas para a gente tentar preservar a democracia no Brasil, né? Agora, Zé, a Patrícia fala no livro o caminho para ter acesso a essas imagens, porque quase se perderam, né? Não, é um trabalho colossal que ela faz, né? De entrevistar os cineastas, de mergulhar nos arquivos. É trabalho de investigação mesmo, assim, de investigação tipo Sherlock Holmes, tipo como que você recupera isso, não é fácil, assim, pegar fiapos de história e isso vai levando para outro lugar, é coisa de anos mesmo, e hoje ela até coordena um grupo de estudos aqui no Rio e ela tem cada vez mais vem descobrindo novas imagens daquele período. Porque muitas dessas imagens também foram feitas até em âmbito doméstico mesmo, né? Gente que tinha uma câmera e que estava, por exemplo, numa passeata, numa manifestação. Tem uma série de registros que não necessariamente chegaram à grande tela, né? Porque o caso do Escorel e do Coutinho são dois grandes cineastas brasileiros que de alguma forma ou de outra fizeram essas imagens virem à tona. Mas muita gente não teve essa condição. Tem registros de presídios, de câmeras que entraram dentro de presídios e registraram a vida dos presos, assim. Então é um trabalho muito interessante. Na verdade é um grande arquivo vivo, né? Que está se construindo dia a dia no Brasil, e trabalhos como o dela, né, da Patrícia Machado, acho que são muito importantes nessa possibilidade de a gente manter isso dentro de um espaço que possa ser compartilhado coletivamente, né, e que a população tenha acesso livre a essas imagens e que a gente possa construir ou manter uma história, uma memória coletiva por meio dessas imagens, né? E eu achei aqui um dado de uma filmagem do Coutinho, que ele filma o Nego Fubá. Que ele foi acusado de um crime pela ditadura, que foi falar para a multidão.
Se eu não me engano, acho que a última filmagem dele, porque depois ele ele desapareceu, né? O Nego Fubá, né? Sim, é bem isso mesmo. Não, é incrível, né? Que você vai pegando histórias desses personagens mesmo, que marcam esse período, né? No caso, por exemplo, né, o Nego Fubá, acho que é um ótimo exemplo. Esse caso do Cabra Marcado para Morrer também, né? Que é um casal que você vai conhecer de perto, esses dois ali, por conta do filme. São personagens que têm uma força enorme ali, que são muito importantes no que está acontecendo naquele período e que acabam registrados nessas imagens, né? Porque senão seriam... provavelmente a gente não saberia nem deles hoje em dia, né? São histórias que ficam muito marginais se elas não têm um registro... não são captados por um registro de alguém que possa estar... trazendo à tona esse material, né? Eu acho que trabalhos como o do Coutinho, como você está falando aí, acho que foram fundamentais nessa situação, né? E no livro, então, tem as fotos, tem os fatos, é tudo isso que ela traz? Sim, tem muito registro fotográfico e tem muita documentação que ela recupera na pesquisa, tem frames de filmes e tem a história. É claro que tem algumas articulações mais teóricas, mas é um livro assim de leitura para o público leigo mesmo, assim. É a história daquele período por meio das imagens, sabe? Então ela está contando como essas imagens foram produzidas, o que aconteceu com elas e como elas podem chegar, né, ao nosso momento presente, assim. Eu acho um livro bem fascinante, viu, Fernando? Assim, acho para quem quer conhecer melhor aquele período, né? Esse período que não pode ser esquecido na nossa história, é um ótimo documento histórico, o livro da Patrícia Machado. Mas o que mais me marcou nessa nossa conversa é a dificuldade que a gente tem de acessar esses fatos. Isso me pegou, né? Porque não poderia estar escondido isso, né, Zé? Não. A gente tem um problema muito sério de preservação de arquivo mesmo no Brasil, né? Falta dinheiro, falta vontade política, né? Isso é uma coisa que, por exemplo, a iniciativa privada poderia ajudar muito, né? Porque projetos de preservação poderiam ser encampados por empresas, fazer algum tipo de parceria aí com entidades públicas, né? Museus, cinematecas, né? Fundações. E isso seria de uma importância enorme para o país, mas a gente ainda falta movimento nessa direção, né, Fernando? Perfeito. Zé Godoy, então vamos lá. O livro, a autora e a editora? Falei hoje aqui no Clube do Livro de Cinema de Arquivo, Imagens e Memória da Ditadura Militar, livro da pesquisadora, professora Patrícia Machado, sai pela editora Sagarana aqui no Brasil, com apoio da FAPERJ. Zé Godoy, mais uma vez, muito obrigado. Bom final de semana, até sexta-feira que vem. Um abração, valeu. Valeu.